Hoje eu trouxe um exercício para a gente fazer aqui. Eu vou fazer com vocês. Não é nenhum dos exercícios que eu mandei para vocês, é um exercício para a gente fazer junto a respeito de repartição de competências, que foi o último tema que a gente viu. Eu quero ir mais devagar com vocês agora, porque esse tema é um tema muito denso, cai muito em prova, necessita assim, de uma análise, né? De vocês praticarem, de vocês fazerem exercícios. Se a gente estivesse tendo aula é, presencial, eu ia tirar várias aulas para a gente fazer exercícios em sala sobre esse tema, antes da gente começar o próximo, porque o próximo tema também é um tema denso, que é a intervenção federal, que é também um tema complexo. Não, na verdade é fácil, né? Mas é um tema denso, que exige que a gente esteja sempre com a Constituição, que exige uma interpretação da Constituição, que exige muita atenção. Então, antes da gente passar por esse próximo tema, que é a intervenção federal, eu quero que a gente ainda fique um pouco nessa repartição de competência, apesar do conteúdo todo já estar dado, mas que a gente faça exercícios, que a gente relembre, que vocês também. Vou passar um exercício para vocês entregarem valendo pontos sobre esse tema também, tá? Então, eu não quero passar para frente antes da gente aprofundar, da gente treinar, né? Vamos dizer assim, bastante esse tema, tá? E uma outra coisa, gente, que eu já vou avisando para vocês de uma vez, antes que eu esqueça, mas de toda forma vou colocar no grupo. Na quarta-feira, agora, depois da manhã, que seria a nossa próxima aula, eu não vou dar aula para vocês. Eu vou fazer uma live, eu vou participar de uma live, uma professora me convidou para falar sobre impactos eleitorais da pandemia, né? Do Covid e tal. E aí eu gostaria de convidá-los e gostaria que vocês, em vez de estarem na aula, estivessem presentes lá na live assistindo. Depois eu vou mandar para vocês o perfil. A live não vai ser no meu perfil, vai ser no perfil das professoras que me convidou, para que vocês possam assistir, ok? Está um pouco relacionado com a nossa matéria, porque o eleitoral tem muito a ver com o constitucional, tem muito aspecto do direito eleitoral que está previsto na Constituição, e que para uma alteração necessitaria uma emenda, então tem muito a ver. Acho que vai ser interessante. Vai ser na quarta-feira, depois de amanhã, tá? A live está marcada para começar às 6h30, mas acaba que sempre atrasa um pouquinho, né? Mas 6h30. E eu vou passar o perfil para vocês, que eu não estou me lembrando agora o nome do perfil, porque não é o nome da pessoa, é um nome assim, direito simples assim, é uma coisa assim. Eu vou passar para vocês. Mas vai ser na quarta-feira. Então, na quarta-feira nós não vamos ter a aula, nós vamos ter essa live. Vai ser um pouco mais cedo, tá? Do que o horário da nossa aula normalmente. Mas acredito assim que é um pouco mais cedo, acho que, né, se tiver problema para alguns, tudo bem. Mas acredito que a maioria vai ter disponibilidade assim, em relação à questão do horário, tá? Então aguardo vocês quarta-feira na live. Tá? Então, gente, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês o exercício que eu trouxe para a gente fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Eu não mandei esse exercício para vocês. Esse exercício ainda não está no portal. Em breve estará. Acabando a aula aqui, eu coloco lá, tá? Então, acompanhem comigo aqui na tela, tá? São exercícios sobre repartição de competência. Então, vamos lá. O primeiro exercício, né, a primeira questão é a seguinte. O estado Y, bastante conhecido, qualquer dúvida pode chamar aqui no chat, tá, gente? O chat está aberto. O estado Y, bastante conhecido pela exuberância das suas praias, que atraem milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. A partir da hipótese narrada nos termos da Constituição, assinale a alternativa correta. Tá? Então, primeiro, gente, de que nós estamos falando aqui? De um Estado que editou uma lei, né? O Estado Y editou uma lei, ou seja, a lei vai ser estadual. Então, o Estado Y está legislando sobre dois temas que ele falou aqui, né? A pesca de peixes regionais e o transporte marítimo de passageiros. Tá? Então, o Estado Y criou uma lei
tratando sobre pesca de peixes e limitando o transporte marítimo de passageiros, né? Aí vocês vão observar que as alternativas vão falar, né, sobre se o Estado tem competência para fazer isso, se não tem, se a lei seria constitucional, se seria inconstitucional, a quem competiria tratar sobre esses assuntos, né? Então, antes da gente passar para as alternativas, vamos dar uma olhada na Constituição. Então, nós estamos tratando aqui de 2 tópicos que foram legislados pelo Estado: a pesca de peixes regionais e o transporte marítimo de passageiros. Agora, se a gente for lá na Constituição... Peraí, deixa eu achar a Constituição aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Cadê a Constituição? Então, pesca de peixes, né? E transporte marítimo. Se vocês estivessem fazendo esse exercício sozinhos, vocês iam começar lá no artigo 21, que é o artigo que fala de competências, e iam ler todos os tópicos para ver, né? 21, 22, 23, 24, 30, que fala da competência do município, 25. Então, vocês iam descer direto para ver onde que se encaixam essas 2 atividades. Como eu já sei onde é que elas estão, porque eu já fiz esse exercício várias vezes, nós vamos lá direto, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, o artigo 22, lembrando que o Estado legislou sobre aqueles temas, então a gente tem que ir nos artigos que falam sobre a competência de legislar. Ó. Então, a gente está aqui no artigo 22. Se a gente for descendo aqui, a gente vai ver que o inciso 10 vai dizer que compete privativamente à União legislar sobre regime de portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Então, a competência de legislar sobre navegação marítima, que é um dos tópicos do exercício, está aqui no inciso 10 do artigo 22, de forma que compete privativamente à União, né? Agora, vamos procurar a questão da pesca, né? A questão da pesca, agora, está aqui, ó, lembrando que é sobre legislar, então nós temos que ir no artigo que fala de legislar, não nos interessa os artigos que falam de competência administrativa, né, material. Está aqui nesse artigo, gente, o artigo 24, quem já estiver achando aí pode me falar. Não estou achando agora. Peraí. Aqui, ó. Inciso. Alguém falou, né? Isso, inciso 6. Então. Florestas, caça, pesca, fauna. Então, legislar sobre a pesca é o quê, gente? Competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, né? Muito bem. Então, a gente já sabe que transporte marítimo é competência privativa da União e pesca é competência concorrente da União e dos Estados, né? E do Distrito Federal. Muito bem. O que quer dizer isso? Vamos voltar à questão. E aí, gente, a resposta é a letra A, tá? Então, eu vou começar de baixo para cima, porque senão a gente já vai parar na primeira alternativa. Ó. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre o meio ambiente. Nós já vimos lá que não está no artigo de competência exclusiva da União. Qual que é o artigo que trata das competências exclusivas da União? É o 21, né? São competências materiais, não são competências legislativas. O artigo que fala da transporte marítimo é o 22, que é competência privativa. Então, a letra D já está errada, porque não é competência exclusiva da União. Né?
Letra C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Né? O que vocês acham dessa alternativa, gente? Compete privativamente legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição? Pode até ser, eu nem vou lá no artigo olhar. Né? Se não existisse um inciso específico sobre a pesca, a gente poderia incluí-la como questão relacionada à proteção do meio ambiente. Porém, como a Constituição ela foi precisa, ela foi expressa e ela estabeleceu um inciso específico para tratar de pesca, a gente não está falando sobre proteção do meio ambiente, a gente está falando especificamente sobre pesca. Então, não vai entrar aqui na competência de falar sobre proteção do meio ambiente. Vai entrar na competência de legislar sobre pesca, porque o artigo é específico em relação a esse tema, tá? Então, aqui nós não vamos tratar sobre meio ambiente, portanto, passemos para a alternativa seguinte, porque essa aqui está falando uma coisa que não tem nada a ver, né? Se estivesse falando de alguma coisa que não estivesse especificada lá, né, no inciso, e que estivesse relacionado com a natureza, né, ou com o meio ambiente de alguma forma, a gente poderia colocá-lo aqui, seria uma regra genérica para abranger. Mas como a Constituição tratou especificamente de pesca, a gente tem uma previsão específica que vai ser, né, a utilizada e não o meio ambiente. Letra B, lembrando que eu estou de baixo para cima, para quem pegou o bonde andando. O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Logo, a lei estadual é constitucional. O Estado Y, gente, não tem competência comum, né? Ele tem competência o quê? Concorrente. Isso vocês têm que lembrar que a diferença é muito grande, né? Competência comum é do artigo 23 e não é competência de legislar, são competências materiais ou administrativas, né? Não são competências legislativas. E a competência comum vai acontecer o quê? Todos vão atuar naquelas áreas, naqueles temas que estão listados ali, de forma concomitante, né? Sem que um esteja hierarquicamente, né, subordinado ao outro, né? Já no artigo de competência concorrente é um pouco diferente. A União vai ter competência para editar normas gerais, os estados e o Distrito Federal vai ter competência para suplementar a legislação da União. Lembram disso? Artigo 24, está lá nos parágrafos, nós vamos ler daqui a pouco, tá? Então, gente, letra A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre a pesca, né? Correto. Lembra que a gente viu que está lá no artigo 22, que é competência... Não. É isso mesmo, que é competência concorrente, que é do artigo 24. Mas poderá legislar sobre transporte marítimo caso lei complementar federal autorize. Agora, observem, gente, que aqui é uma pegadinha, tá? Poderá legislar sobre transporte e navegação marítima. A gente viu lá que está no artigo 22, que é competência privativa da União. Então, a princípio, a gente até ia querer descartar essa alternativa, né? Porque está falando aqui, o Estado poderá legislar sobre transporte e navegação marítima? Não, porque é competência privativa da União. Só que se a gente relembrar e for lá no artigo 22, o artigo 22 tem um parágrafo único que vai falar o quê? Aqui, ó. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, a competência do artigo 22 ela é privativa e ela pode ser delegada. Lembram disso, gente? É isso que vai diferir a privativa da exclusiva. A exclusiva não pode ser delegada. A privativa pode ser delegada. Então, a competência, ela, a princípio, é da União. Mas a União pode, por meio de lei complementar, delegar essa competência para os estados, tá vendo? Lembrem-se que que a exceção fala só de estados, mas a gente inclui também o Distrito Federal, mas não inclui município, né? Lembrem disso. Então, voltando aqui para a questão, ó, o Estado possui competência legislativa concorrente para a União para legislar sobre pesca. Isso aí nós já vimos, porque pesca está lá no artigo 24, né? Inciso 6º. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei federal o autorize. Sim, né? Porque a competência, a princípio, é da União. Mas, por meio de lei complementar federal, a União pode delegar essa competência para o Estado. Correto, gente? Então, a resposta correta aqui seria a letra A.
Vocês entenderam, gente? Tem alguma dúvida em relação a essa questão? Concordam com a resposta? Teriam respondido alguma coisa diferente se estivessem fazendo a questão sozinho? O que vocês acham? Quem quiser falar, pode falar, ou quem quiser também pode comentar no chat. Tá? Alguma dúvida em relação a essa questão? Eu fiquei com dúvida na diferença da competência comum para concorrente nessa parte da delegação complementar. Muito bem. Vamos voltar aqui, então, na Constituição. Ó, é competência comum, que é o artigo 23, da União dos Estados e Federal, ou seja, todos os entes, fazer o quê? Exercer essas atividades que estão aqui, né? Compete aos estados legislar concorrentemente sobre, que é o artigo 24. Aí vem lá. O mais importante do artigo 24, gente, além, obviamente, dos itens que compete aos entes legislarem concorrentemente, são os parágrafos, ó, que é isso aqui que vai diferenciar. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, tá? E a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. Então, na competência concorrente, vai haver uma subordinação. A União vai legislar sobre normas gerais. Os estados vão ter competência apenas para suplementar a legislação que a União já fez em relação a questões específicas da sua realidade, do seu estado. Tá? Então, primeiro a União tem que legislar a parte geral. Depois o Estado vai legislar a parte específica. E aí, na hora que o Estado for legislar a parte específica, ele não pode contrariar a norma que a União já fez, a norma geral que a União já fez. Então, existe aí uma relação de subordinação, né? O Estado vai ter que observar uma norma que a União elaborou, tá? E aí, né, como tem um parágrafo terceiro, a gente tem que lembrar também que caso a União não estabeleça a norma geral, o Estado vai poder fazer a norma dele, específica, tratando de tudo, e aí, quando vier a norma geral da União, essa norma vai suspender a eficácia da parte geral da norma que o Estado fez, tá? Se for contrária à norma geral da União. No caso da competência concorrente, não existe essa subordinação, tá? Todos os entes vão exercer essas atividades aqui de forma concomitante, todos vão fazer ao mesmo tempo, e um não depende do outro, não vai existir essa relação de subordinação, tá? Então, vocês podem observar que esses temas que estão aqui no artigo 23 são temas que dizem respeito a atividades que todos devem fazer. Então, por exemplo, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, proteger documentos e obras, conservar o patrimônio público, proporcionar meios de acesso à cultura. Então, todos vão fazer ao mesmo tempo, não existe relação de subordinação. Professora, uma pergunta. Concorrente que vai ter sim essas relações de subordinação. Podem falar. Ah, tá. Concorrente tem subordinação. Sim, a concorrente tem subordinação. A União legisla sobre normas gerais e aí os estados e Distrito Federal sobre as normas específicas, obedecendo as normas gerais que a União fez. Uhum. É isso. Entendi. A minha dúvida é sobre a competência comum. Sim. Como não tem hierarquia, se uma norma, por exemplo, da União, for imediatamente contrária de um Estado, qual que vai prevalecer? Aí é difícil dizer, né? Assim, a gente não vai ter uma resposta de antemão. Se existir se existirem normas, tanto da União quanto do Estado, relativa a uma determinada questão que competia a ambos, na verdade, não, nada disso. Esquece tudo que eu falei. Estou confundindo tudo aqui. O artigo 23 não fala de competência legislativa, fala de competência material. Então, aqui nós não estamos falando de normas que vão ser criadas. Nós estamos falando de atos que vão ser praticados para fazer valer essas competências. Né? Então, zelar pela guarda da Constituição não é uma norma que eu vou criar. São atos públicos. Tá, entendi. Que eu vou praticar, por exemplo, o Estado. Na hora que o governador, né, estiver lá administrando o Estado, que ele for praticar atos, que ele for estabelecer políticas públicas, ele vai ter que exercer essas competências aqui. Tá? Então, não são leis que serão criadas. Perceberam? Não entendi, mas ainda a minha pergunta fica, por exemplo, olha, no 4 ali, ó, impedir invasão, destruição e descaracterização de obras de arte e de outros bens, valor histórico, artístico ou cultural.
Sim. Isso é competência de todo mundo ao mesmo tempo, beleza. É. Mas vamos supor que lá, vamos dar um exemplo aí de Ouro Preto. Ouro Preto tem isso aos montes. Aí, se, por exemplo, o município deixar de zelar sobre isso, ele tem alguma responsabilidade a ser chamada a ele? Essa é a minha dúvida. A princípio, não, né? A princípio, não. A gente pode colocar isso como, por exemplo, responsabilidade... Depende de como que a coisa tiver sido feita, né? Isso pode gerar responsabilidade do prefeito, isso pode gerar uma responsabilidade de uma determinada secretaria, mas são responsabilidades administrativas, né? Ou dependendo da situação, de repasse de recursos que não foram feitos. Isso é possível, Entendi. gerar esse tipo de responsabilidade. Não entendi. Beleza. Obrigado. Dúvida, pessoal? Mais alguma? Não. Podemos passar para a próxima questão? Podemos. Só vou aqui fechar o microfone de todos para não dar interferência aqui para mim, mas se alguém quiser falar alguma coisa, pode abrir, tá? Então, vamos voltar lá para o exercício. Exercício 2. O governador do Distrito Federal, ao tomar conhecimento de que existe jurisprudência pacífica do STF a respeito da competência do município para legislar sobre os requisitos de segurança das agências bancárias, solicita à Procuradoria-Geral do Distrito Federal que se manifeste acerca da possibilidade de lei distrital tratar da matéria. Sendo você o procurador, o que responderia? Tá? Então, coisas que nós temos que observar aqui. Já existe jurisprudência do STF pacífica, a questão está falando, né? Que é o município que vai poder legislar sobre questões de segurança das agências bancárias, tá? Então, aqui nós não temos que fazer conjecturas a respeito de se isso seria de interesse regional ou se seria de interesse local, porque aí para a gente saber, né? Lembrem que a regra que a Constituição utilizou para distribuir competências foi a prevalência do interesse. Então, se a gente tivesse aqui sem opinião de ninguém, sem jurisprudência, a gente ia pegar a questão segurança das agências bancárias. De quem que é o interesse? Local ou regional? Né? Para saber de quem que seria a competência. Ou se é se é um de interesse nacional, né? Porque aí poderia ser competência da União. Mas não é o caso, porque a questão já está falando que o STF falou que o município é que é competente para falar sobre isso. Tudo bem. Então, se o município é competente para falar sobre questões de segurança das agências bancárias, legislar sobre isso, você, que é o procurador do Distrito Federal, recebeu um questionamento de: e o Distrito Federal? Vai poder legislar sobre isso também? Responda. O que vocês acham? O STF falou que a competência é do município. E o Distrito Federal vai poder legislar sobre isso ou não? Alguém fala alguma coisa? Ou escreve no chat. Eu diria que sim, né? Porque ele nesse momento, ele funcionaria como município também, não? Exatamente. Exatamente. A Isso. Constituição, pode falar. Eu ia falar isso, porque eu até escrevi aqui que o Distrito Federal, ora funciona como Estado, ora como município. E aí ele é poder. É isso mesmo. A Constituição, ela não outorgou competências específicas para o Distrito Federal, né? Ela disse que o Distrito Federal seria competente para legislar sobre questões que foram dadas como competência para o município e para questões de competência do Estado. Então, o município legisla sobre questões de competência do Estado e legisla também sobre questões de competência do município. Ele acumulou essas duas competências. A Constituição deu a ele, né, essas competências. Então, ora ele vai atuar com as competências do Estado, ora ele vai atuar com as competências do município. Então, se o Supremo já falou que a questão da segurança das agências bancárias é de competência do município, o Distrito Federal também vai poder legislar sobre isso. Tá? Tá lá no artigo 32 da Constituição. Vamos lá para a gente dar uma olhada no artigo 32, só para vocês relembrarem, porque nós já lemos o artigo 32.
Ao Distrito Federal, parágrafo 1º, são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Então, aquilo que for de competência do município legislar, o Distrito Federal também vai poder legislar. Aquilo que for de competência do estado legislar, o Distrito Federal também vai poder legislar. Então, voltando à questão, se você fosse o procurador do Distrito Federal, você ia responder que sim, que o Distrito Federal tem competência também para legislar sobre esse tema, em virtude da previsão do artigo 32, parágrafo 1º, que deu ao Distrito Federal as mesmas competências legislativas atribuídas aos estados e aos municípios. No caso, se a competência é do município, o Distrito Federal, então, portanto, também poderá ser competente para exercer, né, para legislar sobre esse tema. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Não. Fácil, né? Muito bem. Vamos à terceira e última questão, tá? Determinado estado da federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequentes as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Acabando a reunião, faltam 10 minutos. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Então, gente, nós temos aqui um Estado que está legislando sobre a possibilidade de utilização de videoconferência para praticar atos processuais, né? Então, o Estado está legislando sobre possibilidade de prática de atos processuais por meio de videoconferência, tá? Agora, nós vamos lá na Constituição para ver de quem que é essa competência. Lembrando que é uma competência de legislar sobre. Então, a gente vai ler os artigos que falam de competência legislativa. Primeiro deles, artigo 22, porque o 21 não é competência legislativa. Então, aqui, ó, 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, penal comercial, penal processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, social e do trabalho. Então, gente, nós estamos tratando aqui de que o que está sendo legislado na questão, né? Diz respeito a direito processual, né? Ou não? Ou porque isso aqui também é uma pegadinha, né? Porque a gente poderia falar que não está falando de direito processual, que está falando sobre questões de segurança pública, né? Fuga de presos e etc. Só que a lei que o Estado editou é a utilização de videoconferência para praticar atos processuais. Não tem nada a ver com segurança pública, não tem nada a ver com guarda, não tem nada a ver com fuga, tem a ver com a forma da prática de atos processuais. Então, a questão diz respeito a temas processuais, né? O Will está falando aqui, sim, processo penal, né? Sim, possibilidade de utilização de videoconferência no processo penal, né? Então, a competência é o quê? Segundo o artigo 22, privativa da União, né? Se ela é privativa da União, ela é o quê? Deve ser praticada pela União, porém, com a possibilidade da União delegar por meio de lei complementar para os estados legislarem a esse respeito, né? Então, já sabendo disso, vamos voltar à questão para a gente ler as alternativas. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere na competência local dos estados-membros, versando sobre assunto de interesse local. Está errado, né, gente? Primeiro que a matéria não se insere na competência dos estados, ela se insere, regra geral, na competência da União, né? Segundo, que não é interesse local. E mesmo que fosse interesse local, se fosse interesse local, a competência não seria do estado, seria do município, porque o estado vai atuar diante de competências, de interesses regionais. Então, letra A, não é. Letra B. A lei estadual é inconstitucional, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre direito processual penal. A princípio está ok, né?
Vamos ler as demais para ver se não tem alguma que seja mais específica, que fale a respeito, de repente, da lei complementar, até porque ninguém falou nada de lei complementar, nem o enunciado, nem as alternativas até agora, mas pode ser que alguém fale, né? Que as outras alternativas falem. Letra C. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere no âmbito da competência da delegada da União, versando sobre direito processual. A competência, gente, do artigo 22, ela é delegada? Ela não é delegada, ela é delegável, né? Ela pode ser delegada. Ah, tá. Ela só vai ser delegada se vier uma lei complementar, né? O próprio artigo não delegou, a competência é da União. O artigo vem falando que a competência é da União. Só que ela é privativa, quer dizer o quê? Que ela é delegável. Pode ser delegada por meio de uma lei complementar. Se não vier a lei complementar, e aqui na alternativa ninguém está falando que veio lei complementar. Está falando que ela se insere no âmbito da competência delegada. Não. Ela versa sobre competência delegável. Mas ela não foi delegada, porque não teve uma lei complementar, ninguém falou nada de lei complementar aqui, né? Então, a C, não. Letra D. A lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria estar previsto na Constituição Estadual, né? Essa alternativa, gente, também não está correta. Por quê? Porque, independente de onde o Estado for prever esse negócio, se vai ser na Constituição, se vai ser por meio de uma lei estadual ordinária ou por meio de uma lei estadual complementar, para que ele possa exercer essa competência, ela tem que ter sido delegada pela União. Porque, a princípio, a competência é da União. E como que a União delega? Por meio de lei complementar. Ninguém falou nada de lei complementar aqui nessa questão. De forma que a gente não pode imaginar, porque nós estamos falando de uma questão fechada, se a gente estivesse falando de uma questão aberta, vocês podiam lá discorrer sobre a possibilidade da lei complementar. Nós estamos numa questão fechada. Ninguém falou nada de lei complementar. Ou seja, a gente vai partir do pressuposto que não houve lei complementar, que não existiu essa lei, né? E se não existiu essa lei, o Estado não pode exercer essa competência, seja ela exercida pela forma legislativa que for, né? Pela espécie legislativa que for, Constituição Estadual, Lei Complementar Estadual, Lei Ordinária Estadual, não interessa. Interessa que o Estado só pode fazer isso se a competência tiver sido delegada. E aqui na questão não está falando que ela foi delegada. De forma que a gente vai ficar o quê? Com a regra geral. Qual que é a regra geral? Que a competência é privativa da União. Portanto, a alternativa correta seria a letra B. A lei estadual é inconstitucional, pois afrontou competência privativa da União de legislar sobre direito processual penal. Ok, gente? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Alguém teria respondido uma alternativa diferente? Não, eu entendi. Alguma coisa difícil falar, né? Se vocês tivessem pensado assim, talvez vocês tivessem chegado a outra conclusão, né? Eu entendo. Mas para vocês verem, né, que as questões, elas são cheias de melindres e que a gente precisa prestar atenção. Porque quando a gente está estudando a teoria dessas repartição de competências, você só olha no artigo e lê, tá fácil, beleza. Só que na hora que a gente está na prática, lá vendo a coisa, pode ter dúvida, né? Por isso que eu acho muito importante a gente fazer exercício, tá? Então, gente, dúvidas até aqui? Aproveitem a oportunidade. Não, eu não tive, eu não tenho dúvida. Qualquer coisa, escreva aqui no chat. Então, gente, o Wilk não está com dúvida agora, né? Wilk, se você tiver dúvida em outro momento, você pode me mandar uma mensagem que eu respondo a dúvida, não tem problema, tá? Na hora da prova, não. Só antes, né? Ou depois. Na hora da prova, não. Gente, então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Como eu já falei, né? Eu não vou começar matéria nova por enquanto. Eu quero aprofundar mais nessa, que é uma matéria densa. Antes da gente começar a próxima, que também é uma matéria densa, tá? E lembrando também que na próxima aula, aliás, quarta-feira agora, acho que não estava todo mundo presente aqui quando eu falei isso. Nós não vamos ter aula, porque eu vou fazer uma live. Eu fui convidada por uma professora para fazer uma live a respeito de consequências eleitorais do coronavírus,
tá? Quais vão ser as consequências disso para as eleições, para as previsões eleitorais, enfim. E aí, gente, a live vai ser na quarta-feira, bem no horário da nossa aula. Tá marcado para 6h30, né? Mas acaba que sempre atrasa para começar, aquela coisa toda. Então, nós não teremos aula. E eu gostaria de contar com a participação de vocês lá na live, participando, comentando, fazendo perguntas ou só assistindo, sem problema, tá? Vai ser na quarta-feira, 6h30. Eu vou mandar no grupo, porque vai ser no perfil dessa professora. E eu não sei aqui o perfil, eu esqueci, acho que é Direito Simples assim, uma coisa assim. Mas eu vou mandar para vocês no grupo e aí vocês participem lá, ok? Ok. Então, por hoje é só. Até quarta-feira. E aí a gente conversa mais. Qualquer dúvida, me procurem no grupo, podem me mandar e-mail. E eu vou mandar um exercício também, que vai ser o exercício 6, né? Para vocês me entregarem valendo ponto. Até a próxima sexta-feira. Não é dessa semana não, é da semana que vem. Tá bom? Então, Beleza. Um beijo para todos. Obrigado pela presença. E até a próxima. Obrigada, professor. Boa noite. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Ó, Tchau. professor,